Nessa época do ano, todos nós estamos preocupados com a declaração de imposto de renda. E existe a maneira correta de fazer essa declaração e todos os anos também o Café Corporativo vem colaborar com você e traz um especialista para falar sobre esse assunto. Então, nesta semana, vamos falar sobre a declaração do imposto de renda. Café Corporativo, um oferecimento de Comfort Mix, a sua loja com um mix de conforto. E Campi Marcas e Patentes. Registre a sua marca com quem tem mais de 30 anos de experiência. La Traviata Calçados, conforto e moda a seus pés. Estamos aqui novamente no Café Corporativo no Canal 25, é um prazer estar com você. Hoje nós vamos falar a respeito da declaração de imposto de renda, que é um assunto de interesse de todos nós. E quem vem falar conosco sobre esse assunto tão importante é o Reginaldo Valentim. Reginaldo, prazer em estar aqui com a gente. É prazer meu em receber você aqui no nosso programa, no nosso Café Corporativo. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço pela oportunidade, o prazer é meu. O Reginaldo Donizete Valentim, ele é administrador de empresas, contador, especialista em controladoria, é sócio da Valentim Contabilidade, escritório contábil com mais de 10 anos de atuação em Campinas, e ele é a autoridade que nós do Café Corporativo escolhemos para esse ano aqui vir falar com a gente sobre esse assunto tão importante. Reginaldo, pergunta: quem está obrigado a declarar imposto de renda? A obrigação da declaração de imposto de renda, ela vem seguindo uma metodologia ao longo dos anos, né? Então não mudou muito. Hoje está obrigado à entrega da declaração quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, ou teve rendimentos isentos, não tributáveis, rendimentos de tributação exclusiva acima de R$ 40 mil, ou teve ganho na alienação de bens e direitos, né? Passou a ser residente no Brasil. Assim, aquela pessoa que vem de fora. Isso, aquela que vem de fora, ou um brasileiro que morou muito tempo fora, né, e agora retornou ao Brasil novamente. Ele tem que atualizar a receita em relação aos bens que ele tem. É isso aí. Ok. Isso. Muito bom. Mais alguém? E quem também tem atividade rural, que teve prejuízos com essa atividade e queira compensar esse prejuízo com lucros futuros, né? Sim, entendi. Então, só para entender, a declaração de imposto de renda nem sempre é uma coisa que te prejudica porque você tem que pagar. Muitas vezes ela te recompensa. É isso? Sim, recompensa. Ou até informativo, né? Porque uma das outras condições de obrigatoriedade é você ter bens em seu nome, ou teve bens em seu nome na data de 31/12/19 acima de 300 mil. Então você pode não ter tido renda nenhuma, mas só ter os bens no seu nome, você precisa fazer a declaração que vai ser praticamente informativa. Agora, você falou de tanta gente aí, não falou de uma coisa que eu sempre ouvi que era necessário. O sujeito ele tem um CNPJ. Ele precisa necessariamente declarar imposto de renda por ter um CNPJ ou não? Não, não precisa. Na verdade, essa era uma das obrigações, só que já fazem 10 anos que não há mais necessidade, né? Hoje, de fato, eu recebo essas informações lá no escritório, essa pergunta, né? E agora, com a popularidade do MEI, a gente tem várias empresas aí, pequenas, de médio porte, mas não é obrigatório, né? A obrigação é apenas essas condições que a gente falou, e só por ser sócio não tem mais essa obrigação. Até porque o MEI ele tem um limite de R$ 6.000, não é, de faturamento mensal? Isso, uma média mensal de 6.750, né? A conta se faz anual, 81 anual, Você né? divide por 12. Divide por 12, E que proporcional. normalmente não faria tanto sentido mesmo uma obrigação de declaração para essa renda, né? Sim, o MEI ele é desobrigado hoje de várias obrigações que a Receita define, né? E essa é mais uma, né? Tem limite de idade? Por exemplo, a partir de uma certa idade a pessoa está isenta de declaração ou não? Não, não tem limite nenhum, né? Na verdade, hoje, quando você já nasce, você já sai com o seu CPF, né? Sim. Essa é a principal condição de fazer a declaração, é ter um CPF para se declarar. E mesmo a criança, ela não tem uma renda, mas ela pode ter os bens em seu nome acima desse valor, né? De 300 mil que a gente comentou. Então, recebeu uma herança, ou o pai acabou passando uma doação, financeiro, né? um presente, né?
então não há limite para a Receita Federal, não. Ainda que seja uma criança, são os pais que vão lá e fazem essa documentação, é isso? Isso. Tá. Ou você, no caso da criança, geralmente os pais costumam declarar como dependente, Como né? dependente. Isso, então você sendo obrigado a entregar a declaração, mas você é um dependente de uma declaração de um outro contribuinte, você passa a ser desobrigado de entregar, né? E aí, nesse caso, é até mais interessante, acho que simplifica a situação, Sim, na verdade. além da unificação dos bens, né, o pai ou a mãe, ele acaba se beneficiando de lançar o dependente e abater imposto de renda, as despesas que esse dependente teve, né? Sim, faz todo sentido. Outra coisa, existe quem esteja isento dessa entrega? Não, só essa condição que a gente falou mesmo, né? Ou ele é isento porque não atendeu às condições de obrigatoriedade, ou ele é obrigado a entregar a declaração, mas está na declaração de outro como dependente, E né? o que é aquele tal de declaração simplificada? A declaração simplificada é uma forma de tributação. Então, quando nós fazemos a declaração, existem duas formas. A forma completa ou a forma simplificada, né? A forma simplificada, a Receita fala assim, independente das despesas que você teve, aquelas que abatem imposto ou as que não abatem, eu te dou um desconto simplificado sobre a sua renda. Então, se a pessoa ganhou 50 mil reais no ano, ele dá um desconto simplificado de 20%, ele tem um limite, né, de 16 mil reais, e aí, após dado esse desconto, aplica-se as alíquotas de imposto de renda e calcula o imposto devido, né? Mas ainda assim, o ideal seria buscar as duas alternativas para saber qual que é mais interessante no final. Sim, a própria Receita Federal ela deixa isso muito claro, né? A declaração ela é formatada para isso. Do lado esquerdo assim você vai digitando, vai colocando as informações e o próprio programa já te dá essa informação ali dos valores simplificados e da declaração completa. O que for mais vantagem é você só clicar ali, selecionar a opção que é mais vantajoso para você e fazer a transmissão. Imagina aquela pessoa que é extremamente simples, às vezes uma pessoa que não tem muita cultura, não tem nem noção da importância ou da obrigação de declarar um imposto de renda. Como é que funciona isso? O cara já está aí há vários anos sem declarar um imposto de renda. Como é que funciona? O que acontece? A gente precisa estar atento, né? Na verdade, procurar sempre um profissional, alguma orientação. Hoje a gente tem a internet, né? Tem várias informações que a gente pode procurar para verificar se a gente é obrigado ou não a entregar. Porque o que acontece? Se a gente tiver alguma condição de obrigatoriedade e a Receita identificar isso e a gente não o fizer, a gente pode ter problema com o CPF, né? Então, quando a gente for tirar algum documento, ou um passaporte, ou até mesmo fazer uma viagem fora do país, a gente pode ter algum problema porque o nosso CPF vai estar suspenso ou bloqueado pela falta da entrega da declaração. É isso que as pessoas falam sobre CPF cancelado. Na realidade, ele não é cancelado, ele é suspenso. Ele é suspenso, sim. Até uma regularização. Sim, até a regularização. Entendi. Agora, às vezes acontece da pessoa protelar essa declaração. Cara, a declaração ela começa agora em 1º de março, né? Começou Isso, já. começou 2 de março, 2 de né? março, né? Dia 1º foi um domingo, dia 2, segunda-feira, iniciou o prazo, abriu o prazo de entrega de declaração, que vai até o final de abril, é isso? Até o dia 30 de abril. 30 de abril. Isso. Só que aí o sujeito vai deixando para depois, porque ele acha que ele tem mais 2 meses, ele tem mais 1 mês e meio, a hora que ele viu, ele perdeu o prazo. O que acontece? Sim, na verdade é sempre bom a gente não deixar para a última hora, né? Como a gente trabalha com internet, é lógico que os sistemas eles estão bem seguros, né? Se deixar para a última hora pode acontecer alguma queda de energia, alguma queda até da própria internet e você ficar sem entregar. Então, se isso ocorrer, você tem uma multa, né? Pela falta de entrega. A multa ela corresponde a 1% sobre o imposto devido. Sobre o imposto que seria o imposto a pagar. Por exemplo, se eu tenho que pagar 5, eu vou pagar 5 e alguma coisinha, 1% a mais. 5,05, se eu não me engano, né? Seria até em relação ao imposto calculado. Tá. Porque a declaração ele calcula o imposto,
desconta o que já foi retido de você e chega numa diferença. É 1% sobre o imposto total que você deve. Sobre o total, não sobre a diferença. Não só sobre a diferença que você pagaria agora no dia 30 de abril. Entendi. Só para deixar claro para o nosso telespectador é que muitas vezes o imposto é retido na fonte já, né? Então, quer dizer, agora em abril eu tenho que fazer só um pagamento aí mínimo, que é uma adequação ao que eu já paguei ao longo do ano todo retido na fonte. Se eu tiver uma multa, esse 1%, ele considera tudo aquilo que eu já paguei na fonte desde o início do ano passado até o dia 31 de dezembro, é isso mesmo? Sobre a totalidade do imposto. Tá. É isso aí. E tem também uma multa fixa, né? Além desse 1%, tem uma multa fixa? Esse imposto ele é 1% ao mês, só que ele tem um teto de 20%. E se porventura não atingir esse valor, tem uma multa mínima de R$ 165,74. Quer dizer, na pior das hipóteses, o sujeito vai pagar R$ 165,00 e uns quebrados. Isso, na pior das hipóteses. Legal. Bom, Reginaldo, vamos fazer um pequeno intervalo agora para a gente poder arejar um pouquinho a cabeça, que isso dá uma confusão danada aqui para nós que somos leigos, né? Deixa eu entender um pouquinho melhor o imposto de renda. Enquanto isso, vamos ver o comercial da nossa Comfort Mix. Na volta, mais sobre imposto de renda. Comfort Mix, uma loja especializada em produtos conforto. Atende você, consumidor que quer permanecer na moda, mas que procura calçados que proporcionem saúde, qualidade e bem-estar para os seus pés. Com nosso atendimento personalizado, o conforto começa ao entrar em uma de nossas lojas. Trabalhamos com as marcas como Opananken, Usaflex, Skechers, Piccadilly e Comfort Flex. Venha nos fazer uma visita, vamos adorar te receber. Endereços no Parque do Colégio e Maxi Shopping Jundiaí. Comfort Mix, a sua loja com mix de conforto. De volta aqui ao Café Corporativo, aqui no segundo bloco. A gente acabou de ver aqui o comercial da Comfort Mix e quero parabenizar o pessoal da Comfort Mix pela qualidade, tanto do atendimento que se tem na loja, tanto no Parque do Colégio quanto no Maxi Shopping, e dizer que eu já estou usando aqui o meu Skechers, né? Skechers, porque realmente é uma diferença, muito confortável usar um calçado como esse. Mas vamos falar sobre imposto de renda, que é o que nos interessa hoje, né? Reginaldo, a gente falou agora há pouco a respeito daquela pessoa que faz a declaração e tem, na realidade, ela teve já uma série de descontos retidos na fonte, né? O imposto retido na fonte ao longo do ano, e que quando chega abril ela tem um ajuste a fazer, que às vezes é um valorzinho pequeno, mas às vezes não é tão pequeno, né? Eu estava vendo, você estava comentando agora no intervalo, que muitas vezes o sujeito, ele trabalha um professor que trabalha em 5 escolas, nenhuma das 5 escolas, por exemplo, paga a ele um valor que passe do valor mínimo para haver essa retenção. Então, quando chega no final do ano, ele recebeu o salário integral das 5 escolas. E aí, no momento da declaração de imposto de renda, o que vai acontecer? Sim, isso mesmo, você falou certo, né? Uma declaração de ajuste, na verdade esse é o nome correto dela, né? O imposto de renda hoje você já vai pagando mês a mês, né? Tem uma tabela, hoje ela já tem alguns anos que não está sendo corrigida, né? Que é 1900 e alguma coisinha por mês? Isso, 1900 e alguma coisinha de isenção, né? E depois ela faz uma escala de 7,5%, 15% até o teto de 27,5%, né? Então, esse imposto de renda ele já vem pagando mensalmente, ele sendo retido ou através de uma declaração chamada Carnê-Leão, quando você não tem a retenção. E aí, no final, na virada do ano, na verdade agora em março e abril, você tem a declaração de ajuste. Sim. Então, a declaração de ajuste é uma consolidação de todas as suas rendas, de todos os seus pagamentos, e ela vai apurar o seu imposto devido, menos tudo que você já pagou durante o mês, durante os meses de 2019, e aí ou você tem um saldo a restituir, porque você teve uma retenção maior, ou você tem um saldo a pagar, porque a retenção foi menor. E quando a retenção é menor, é justamente isso que você falou. Na verdade, a gente tem várias rendas, né? E quando a pessoa ela faz o pagamento, ela usa a tabela de acordo com a sua renda. E às vezes você fica isento de alguma retenção. Quando você faz a declaração de ajuste, com as rendas se somam,
sobe a faixa da tabela e aí você tem um imposto a pagar, né? E quando a gente tem um imposto a pagar, por exemplo, fiz a declaração agora dia 15 de abril, aí eu tenho R$ 5.000 a pagar de imposto de renda. Quando é que eu pago isso? A gente paga em cota única no último dia do mês de abril, no dia 30, ou você pode parcelar também até 8 vezes e as parcelas seguintes são corrigidas à taxa Selic, né? E quando eu tenho a receber, quando eu recebo? São 5 lotes de restituição, né? Ele começa no mês de maio e o primeiro lote são para as prioridades, né? Os aposentados, os portadores de doenças graves, e aí depois, a partir de junho, começa o lote numa escala de quem entregou primeiro as declarações. Por isso é interessante declarar bem no comecinho do prazo. Quanto antes você declarar, mais cedo você recebe, né? Agora é curioso, né? O governo ele te cobra em abril, mas quando ele tem que devolver, ele vai devolver lá em dezembro, às vezes, né? Sim, demora um pouco. Ele até fala que devolve esse valor corrigido, a taxa Selic, né? Sim. Mas tem um tempo aí mais para ou menos, receber, né? Tá certo. Quais os tipos de declaração de imposto de renda e que diferença tem cada uma delas? Quando a gente abre o programa da declaração de imposto de renda, na verdade, existe 3 tipos, né? A declaração de ajuste que a gente comentou, que vai apurar o nosso imposto a pagar. Tem a declaração de espólio, aquele contribuinte que já faleceu, né? Então ele precisa também entregar a declaração. A de espólio ela é dividida em 3 partes: a declaração inicial, declarações intermediárias enquanto é feito o inventário, e depois a declaração final, aonde é demonstrado para quem foi os bens daquele contribuinte que faleceu. E a declaração de saída definitiva do país, né? Se você sair do país, você precisa entregar uma declaração informando isso para a Receita, e aí a Receita não te cobra nos próximos anos nenhuma declaração, porque ela já sabe que você não está mais ali, não está né? mais no Brasil, né? Maravilha. Quais os meios de transmissão? Eu lembro quando eu era criança, meus pais entregavam imposto de renda numa folha, tinha um formulário, né? Cheio de xizinho lá. Depois veio a declaração, ela era eletrônica, mas através de disquete. Isso. Hoje, tudo eletrônico. Tudo online. Tudo online. Você baixa um programa. Isso. Hoje a gente entra lá no site da Receita, baixa um programa, né, chamado PGD, Programa Gerador da Declaração. Ele já é conectado à internet automaticamente. Ali você vai digitando, ele mesmo já vai salvando as informações, não há nem necessidade de ficar salvando. E também a transmissão automática, né? Clicou ali no botão, ele já transmite. Concluiu, ele já vai transmitir. Já vai transmitir. Existem outras formas também, né? Você pode entrar direto no site da Receita Federal, fazer a declaração online. Para isso você precisa do certificado digital, ou baixar o aplicativo também, né? Em algum dispositivo móvel, celular, tablet, preencher ali no aplicativo e transmitir também a declaração. E se eu cometi algum erro e percebi? Aí você pode retificar a declaração, né? Por 5 anos, né? Por 5 anos. O prazo de retificação são 5 anos, né? Da data de entrega. A única informação que você não pode retificar na declaração é a forma de tributação. Então, até 30 de abril agora você escolhe se você vai entregar pelo completo ou pelo modelo simplificado. Numa retificação posterior, qualquer informação pode ser retificada, exceto essa que você escolheu, simplificado ou completo. Eu lembro de uma vez um colega comentando comigo que ele esqueceu da declaração de imposto de renda, foi lembrar já no último dia, não tinha informações adequadas para fazer, ele entregou zerada. Passou uns dias, aí sim, ele chamou um contador que foi lá e fez a retificação. Isso existe? Pode ocorrer. Na verdade, não existe uma multa hoje por retificação, né? Mas já ocorreu esse caso, né? Alguém acaba entregando zerado para se livrar da multa, né? E depois faz a retificação. Mas existe um risco em fazer isso? Sim, existe, porque apesar de não existir essa cobrança da multa pela Receita Federal, ela pode abrir um processo administrativo, né? Por que você fez isso? Isso, né? De investigação e verificar o que ocorreu. Né? Falando nisso, o que é a tal da malha fina? É quando a gente faz uma declaração que acaba sendo inconsistente, a Receita percebe e ela busca mais informações, é isso? Sim, a Receita hoje ela tem informações de diversas fontes, né? A cada ano ela vai criando leis para que os órgãos, as empresas e diversos outros
contribuintes informem a Receita Federal o que está sendo feito. Então, a partir do momento em que a gente faz as nossas informações, ela colhe informações dessas outras fontes e faz os cruzamentos, né? Quando ocorre uma divergência, é o que a gente fala, cai na malha fina, né? Isso você acompanha com o processamento da sua declaração. Após a entrega, você entra lá no site e lá, digitando o seu CPF, você vê como está o processo, o status da declaração. A Receita já avisa que existe uma pendência e você consegue imprimir essa pendência, verificar qual é. Inclusive, ela te dá detalhado. Tal fonte declarou tal informação e você declarou tal informação. Se estiver alguma inconsistência, ela solicita que você faça a correção, né? Então, fazendo a correção, a retificação, já sai da malha fina, não há problema nenhum. Ou seja, não há uma penalidade por ter entrado na malha fina? Não, nenhuma. É apenas uma inconsistência das informações, né? Se de fato você não retificar e isso passar 1, 2, 3, 4 anos, a Receita, como ele tem esse prazo de 5 anos para te fiscalizar, durante esse período, se você não retificar, aí sim ela vai chamar as duas fontes, ou a fonte pagadora ou você como declarante, e verificar qual foi a inconsistência. Se ela verificar que a inconsistência é da sua parte, você não fez a retificação, aí sim ela vai te penalizar com multa e juros, né? Muito bom. Então tá, Reginaldo, vamos fazer então mais um intervalinho aí, que tem mais coisas ainda que eu quero te perguntar. Vamos utilizar bem nosso tempo aí. Vamos ver, ICAMP? Vivemos hoje em um mundo digital. Você sabia que o registro de software é possível perante o INPI? É possível sim e recomendamos. Com ele você tem 50 anos de proteção e se defende de ações, é possível licenciar, vender. O que acha de conversar com um profissional? Eu sou Fernanda Emerenciano, advogada especialista em propriedade intelectual. Mais cafeína aqui no Café Corporativo. O Reginaldo aqui, nosso amigo Reginaldo, já está aí com os presentes da ICAMP, né, Reginaldo? Sim. As duas canequinhas aí de café. Vai tomar café todo dia de manhã aí na canequinha da ICAMP, dos nossos parceiros. Café é bom, gosta? Gosto. Ah, com certeza. Eu também sou apreciador de café. Reginaldo, para a gente ganhar um pouquinho de tempo aqui e esclarecer o nosso telespectador, aquela declaração de imposto de renda que traz o dependente, né? Traz o filho como dependente, porém o filho tem renda. Então o sujeito põe o filho como dependente, põe as despesas do filho na declaração, mas não põe a renda do filho. Sim, dá problema? Dá. Essa é uma das formas que você cai na malha fina, né? Que gera inconsistência com as outras fontes. O dependente, o cônjuge, você coloca como dependente, né? E aí o cônjuge, às vezes, ele tem uma renda. Então você tem que colocar todas as informações. Usá-lo como benefício do dependente, mas também colocar as suas fontes de renda, né? Ou seja, às vezes a gente tem que avaliar para ver o que é mais interessante, se é declarar como dependente ou se fazer cada um a sua declaração individual, não é? Sim. Isso aí um contador é que vai dar essa resposta, correto? Correto. Criptomoedas devem ser declaradas? Sim, devem ser declaradas, né? Mas não tem aquele negócio de não ter lastro, de que ninguém sabe que você tem? Por que eu vou declarar? Mas é um bem seu, né? Uhum. Então, você teve esse dinheiro, você tem ele disponível e vai ser usado em outras formas, né? Compra de outros bens. Então, ele precisa ser declarado para ser demonstrado na declaração futuramente, né? Até porque esse dinheiro vai entrar de alguma forma para mim, num determinado momento eu vou ter que explicar que eu tenho esse dinheiro, né? Isso mesmo. Aliás, é uma aplicação financeira, vamos dizer assim, né? Então, tem que ser declarada como todas as outras, né? Um amigo meu fala assim que o problema é que não há nenhum tipo de incorreção ou de... não é errado ter o dinheiro, errado é ter o dinheiro e não declarar, isso mesmo? Isso mesmo. Isso é uma informação correta? Sim, sem dúvida. Quais os documentos que eu preciso ter? Hoje, para fazer a declaração, você precisa ter a declaração do ano passado, né? Para ter o histórico dos saldos que fecharam. A comparação. Ter os informes de rendimentos do seu trabalho assalariado ou informe de rendimentos de bancos, dos rendimentos de aplicações financeiras. Você precisa ter as informações dos documentos das despesas médicas, despesas com educação, todas essas despesas que você teve durante o ano, inclusive as que são dedutíveis e as que não, o ideal é ter todas e fazer os lançamentos. Ter as informações das compras e vendas que você teve de bens durante o ano de 2019, né? A escritura de compra e venda, o renovando o carro, por exemplo, que você vendeu,
tudo que você fez aí de alienações, né? Nota fiscal paulista também. Também. Hoje tem esse informe também na nota fiscal paulista, você entra lá no site e imprime o informe, né? Bom, não vai dar tempo de eu fazer todas as perguntas que eu tenho aqui. Eu vou convidar o nosso telespectador que tiver ainda alguma dúvida em relação ao imposto de renda, que que envie um e-mail para o Reginaldo. Qual que é seu e-mail, Reginaldo? Vamos colocar aqui na tela. É reginaldo@valentimctb.com.br. Então tá, nosso telespectador pode fazer o contato contigo? Claro, sem dúvida. Então, fazendo contato com o Reginaldo, ele te responde. Nós encerramos hoje aqui o nosso café corporativo, útil para você que declara o imposto de renda, agradecendo aqui a presença do Dr. Reginaldo, muito obrigado por ter vindo, agradeço, né? Viu? E desejar a todos vocês aí que tenham um excelente final de mês, que a gente comece aqui o mês de abril já cumprindo essa nossa obrigação com a Receita e voltamos aqui na próxima semana com mais um café corporativo, com mais um programa útil para você. Até lá! Café Corporativo, um oferecimento de Comfort Mix, a sua loja com um mix de conforto. E Campi Marcas e Patentes. Registre a sua marca com quem tem mais de 30 anos de experiência. La Traviata Calçados, conforto e moda a seus pés.